Sakane tá virando bolsominion, a Yasmin e a Ismael estão brigando de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Gabe e esse aqui é o Pensamento de Chuveiros. Basicamente, a ideia desse tipo de vídeo é que eu converso com vocês como se eu estivesse numa call de Discord, onde meus pensamentos só fluem e eu boto eles pra fora. Talvez eu os organize em um vídeo, talvez, quem sabe. A vida é uma caixinha de surpresas. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o caso do Sakane. A minha questão com o Sakane não é nem quanto ao post que foi colocado agora, né, na coisa. Porque no fim do dia, o post foi meio que mal feito pela agência brasileira, né, de coisa. Tinham outros posts falando sobre personalidades que não tinham nada sobre o projeto Artemis. Me pareceu um pouco de caça-clique desnecessário, né. E aí você tem o Sakane que leva o bagulho para um lado completamente distinto e completamente das ideias. O Sakane vai pegar o tweet lá do post, né, que teve, da situação, e ele vai falar que o Brasil odeia a ciência, porque botaram uma foto de uma mina negra ao invés de botar a russa, que eu esqueci o nome, que foi uma das mulheres, ou a primeira mulher a pisar no espaço. Pisar no espaço é foda. A ir pro espaço, pisar na lua, algo nessa seara, né? E aí, assim, veja, primeiro que é um pouco esquisito pra mim o Sakane dar todo esse chilique por essa questão que é secundária no fim do dia. E eu tô um pouco cansado do discurso dele, porque vai ter print aí, você não precisa acreditar na minha palavra. Eu tô um pouco cansado desse discurso dele de que o Brasil odeia a ciência, tá ligado? Eu não tô falando que o Brasil é um país super escolarizado, ou que o Brasil é um país super equilibrado nesse aspecto, porque não é. Se a gente falasse que sim, é mentira, né? Não tem como negar a realidade material. Mas eu não sei exatamente o que ele tá tratando como ciência, porque ele vira e fala, e o Brasil odeia ciência. E aí ele vai lá no canal do Brasil Paralelo fazer coisinha, sabe, super de boa, super tranquilo, sabendo, acredito eu, sabendo que é um canal de extrema direita, sabendo que é um canal que faz um revisionismo histórico, que não precisa fazer, sabendo que é um canal que não traz a verdade de forma jornalística, que não traz a materialidade de forma real, assim, que é muito uma narrativa de direita que tem dinheiro pra se manter e que tem dinheiro pra existir da forma que é, né? Então, assim, ele ir nesse tipo de canal e dar esses discursos é uma coisa que fica um pouco esquisita, é uma coisa que fica um pouco zoada, é uma coisa que fica um pouco... Que gera um questionamento de, será que o Sakane não tá aliado realmente com essas pessoas? Será que o fato dele tá andando com uma galera bolsonarista não tá, de alguma forma, afetando ele, ou então chegando nele de um jeito que não é o ideal, de um jeito que não é o saudável? Será que ele... E aí, assim, o que mais me preocupa nessa situação inteira é que esse discurso dele de o Brasil odeia ciência, ele tá falando da área dele. E realmente, essa área de tanto exploração espacial, né, e de entendimento espacial, no Brasil é pequeníssima, é pitucucha de nada, assim. A gente tem um interesse, mas é um interesse um passant, né? Não tem um interesse acadêmico tão denso assim, até onde eu saiba, pro grande público. A gente não tá falando dentro da academia, porque a realidade, dentro de uma faculdade, dentro de uma academia, dentro de uma galera educada formalmente nesse sentido, é completamente diferente da realidade da rua. Eu tô pensando mais na realidade do dia a dia. Ninguém tá tão interessado em como funciona a exploração de petróleo. Ninguém tá tão preocupado com isso, sabe? Realmente, a área dele pode ser desvalorizada. Mas quando ele fala ciência desvalorizada, vai no Brasil Paralelo, que faz esse revisionismo histórico, que faz essa coisa de trazer como verdade coisas que claramente são mentiras ou que já foram provadas que não são verdades, é um pouco... Pô, mas você defende ciência, mas só defende do seu lado? Você tá defendendo ciência, mas tá defendendo só o que te de alguma forma faz bem, só o que é positivo pra você? Aí é foda, né, parceiro? Aí fica complicado passar o pano pra você, Gordão Foguetes. E eu me divirto, tá ligado? Com as coisas que ele fala. Eu não entendo nada desses bagulho. Eu sou professor de inglês e tarólogo. Sabe qual é? Minha área de educação, minha área de formação tá indo
pra área de psicologia e pra área de educação, né, de pedagogia. Eu fiz uns anos de psico, fiz uns anos de pedago, né. As minhas áreas de conhecimento estão mais nesse meio. E aí fica um pouco complicado o brasileiro odeia ciência, e há poucos anos atrás a gente exportava mente, tá ligado? Há poucos anos atrás a gente tinha algumas das melhores faculdades públicas do mundo, sabe qual é? A gente tinha uma geração de papers acadêmicos e de revistas e periódicos e pipipipopopopopopopô, alto para um caralho. Falar que a gente odeia ciência, eu não sei se é ele falando de a minha classe foi desvalorizada, né? Minha classe é desvalorizada, mas aí é de quem não é. Mas vamos lá. Ou se foi ele só tratando ciência como o que pode ser medido. Ou se foi ele tratando ciência como o que pode ser colocado numa régua, o que pode ser colocado num tubinho de ensaio, no que pode ser medido com uma coisa assim, sabe? Eu não sei pra ele o que é ciência. Pra mim é uma coisa que eu fico olhando e depois de ver ele no Brasil Paralelo, eu não consigo parar de me questionar. Como pode um cara que diz defender ciência e se dizer divulgador científico acabar caindo nesse lugar de ir falar com um lugar que faz revisionismo histórico e dar papo pra esses caras que faz revisionismo histórico, sabe? É um pouco complicado, é um pouco esquisito. Eu não fico bem das ideias com isso não. Se você consegue ficar, você tá muito mais evoluído que eu, porque eu acho esquisito. Não só acho esquisito, como eu vi esses prints agora, depois que eu gravei, o cara chamando de capitão, tá ligado? É um pouco esquisito, é um pouco fora do padrão. Toda a neutralidade que eu tava tentando ter meio que vai pro cacete. Ainda tem o papo de, negociar com quilombola, CUT. Não. Só não. E a segunda coisa que a gente vai falar hoje é um pouquinho do caso da Ismael e da Yasmin. Olha que legal, Ismael e Yasmin. Da Suavemente Comentado e da Ismael, né? Em que basicamente a gente teve a parte 2. E aí tem algumas coisas que estão me pegando. No vídeo que eu fiz com mais roteiro, bonitinho, sobre a situação, eu falei que me incomoda muito ser o advogado do MBL pegou o caso da Ismael. Primeiro porque a Ismael se coloca como uma figura... Ela tá? Mas eu tô falando de forma branda pra facilitar a minha vida e pra conseguir continuar com a minha linha de raciocínio. A Ismael se coloca como um dos principais, quiçá o principal nome do YouTube hoje quando a gente fala de drag. Ignorando nomes como a Drag Queen, ignorando nomes como a Rita Von Hunt, sabe? Ignorando outros nomes que também são gigantescos e que no fim do dia podem nem ter tanto número quanto ela, e ela tá certa mesmo e eu que chapei a linguiça. Mas quando você se coloca nesse lugar de importância, não dá pra você ter um discurso com uma fluidez gigantesca. Não dá pra você falar que quer o bem-estar das pessoas e defender uma questão de sou de esquerda e somos da esquerda e vou te cancelar, como se a esquerda fosse um monolito ideológico e não que tivesse treta dentro da própria esquerda sobre o que é ser, né, de esquerda. E eu falo isso como alguém que tá dentro dela, como alguém que também é de esquerda, como alguém que também tá, né, nesse meio, por assim dizer. Eu olho para os discursos da Ismael e eu me questiono algumas coisas. Primeiro, por ter o advogado do MBL. Segundo, por ela ter dado aquele papo muito esquisito de pobre tá tendo muito filho. Isso é uma coisa que eu esperaria ouvir do meu tio bolsonarista, sabe? É uma coisa que eu esperava ouvir do meu avô, que tem 70 anos. É uma coisa que eu esperaria ouvir de uma pessoa mais velha, com menos contato no mundo social. Sei lá, é um pouco... Eu acho esquisito, gente. Eu não consigo olhar e achar de bom tom uma das maiores drags do Brasil, um dos maiores nomes da esquerda brasileira hoje, mudar esses discursinhos de pra ter filho tu tem que ter cu, sabe? Pra ter filho você, tipo... Sabe, sei lá, é um discurso que entra muito perto desse lugar bolsonarista, e aí eu concordo com a Yasmin, eu concordo com a Suavemente, quando ela traz essa questão. Eu concordo com a Suavemente em gênero, número e grau, quando ela faz esse questionamento de, mas você não acha esse discurso paia para um caralho, não? Você não acha que esse discurso se alinha aos discursos bolsonaristas que estão aí, sabe? É um pouco esquisito pra mim. No fim do dia, não sei se ela tá certa, não sei se ela tá errada, não tenho base sociológica o suficiente pra
pra bater, sabe? Trazer dados gigantescos e enfrentar. E eu acho um discurso perigoso de querer controlar quem pode ou quem não pode ter filho. É uma coisa meio esquisita, é o termo que me vem em mente. É uma coisa meio bizarro. O fato dela estar com o advogado do MBL, que tomou as dores de um amigo dele, que tava falando de super hétero, tá ligado? Porra, você não é o super Xandão, você não vai pegar a criança do pagão e devolvê-la, sabe, a coisa. Você não é um super hétero. E aí o cara pegar birra, e aí a Ismael pegar o advogado do MBL não me desceu bem até agora. Segundo, que tem a principal incongruência da Ismael, mas eu acho que isso acaba batendo em outro lugar e eu quero conversar um pouquinho com vocês. O primeiro lugar que isso bate pra mim, quando a Ismael tá nesse lugar de falar, eu sou foda, tá ligado? Eu sou a maior drag do Brasil, eu sou a maior drag do mundo, eu sou a drag mais assistida no YouTube. E tipo, tudo bem, sabe? Tudo certo, legal, pô, que bom que isso tá acontecendo, que bom que esse movimento tá acontecendo. Mas também, do outro lado, ela não pode olhar e falar, gente, era pra eu ter o dobro de views se eu não fosse uma drag. Porra, a gente sabe que a comunidade LGBT, ela produz conteúdo, e eu falo isso estando dentro da comunidade, pra ela mesma. Eu fui empurrado pelo Minotauro. A gente sabe que a comunidade LGBT muitas vezes acaba produzindo conteúdo pra ela mesma, né? Afinal, são coisas da vida que se alinham, são entendimentos de vida que se alinham, são percepções de realidade que uma pessoa hétero não vai ter. Mas não dá pra você ficar uma hora falando, esse é muito foda, eu sou a maior do Brasil, e outra hora falando, você seria o dobro de maior se não fosse... Não faz sentido esse discurso. Ou tu é foda ou tu não é. Não dá pra ter o coitadismo de Schrödinger, sabe? Você fecha a caixa, você abre a caixa, é coitado. Você fecha a caixa, né, coitado. Não dá, porra. Toma uma linha de raciocínio aí. Tem aqui a própria questão da drag dela, que, vamos falar a verdade, o que a Yasmin fez de pegar o discurso do banheiro que ela deu e usar contra ela, pra mim, seria uma coisa que eu faria. Seria uma coisa que eu iria atrás e ia falar, mas você não falou isso aqui, sabe? Eu achei de acertar um tom de uma forma muito, muito redondinha, muito bonitinha, né? E aí o meu questionamento é esse. Eu olho por um lado e falo, a Ismael tem razão. Talvez se ela fosse... E olha que a gente tá trabalhando no mundo das ideias. O problema é que tudo isso é muito imaterial, né? Tudo isso é muito... Sem tangibilidade. A gente trabalha isso no imaginário, no fim do dia, né? A gente trabalha o imaginário do e se. E se fosse desse jeito? E se acontecesse daquela outra forma? Não tem como a gente saber isso. Não tem como a gente saber o que aconteceria. Pode ser que ela fosse hétero e não angariasse um terço do público dela. Porque no fim do dia, ela tá conversando com quem? Caso gay. Sabe qual é? O conteúdo da Ismael, ele é isso, assim. Eu entendo que ela fala de se eu fosse um hétero, a coisa ia crescer mais, ia ter mais relevância, eu ia ser mais levada a séria, eu não sei o quê. E assim, pode ser que seja, mas pode ser que não também. Se ela tá criando conteúdo pra comunidade LGBT vestida de drag, se ela já tá vestida de drag, já é um conteúdo pra comunidade LGBT de modo geral, tá ligado? Porque a gente reconhece drag, porque a gente entende drag, porque a gente sabe que é um estilo de arte. Sua mãe talvez não saiba. Sua priminha talvez não saiba. Sabe qual é? Sua tia talvez saiba, que ela tinha um pouco mais pra frentex, que fuma maconha e faz bruxaria, sabe qual é? Ela talvez saiba. Eu falo porque eu sou essa tia. Mentira, não tenho sobrinhos, mas deu pra entender onde eu quero chegar. Talvez a sua tia mais pra frentex, meio ovelha negra da família, meio Rita Lee das ideias, saiba o que é uma drag, saiba o que é a arte da performance drag, saiba o que é não binaridade. Mas, pô, eu tive que explicar pra minha mãe outro dia o que era não binaridade, tá ligado? Eu tive que... E até hoje é um conceito que às vezes a confunde. E às vezes confunde pessoas mais velhas ou pessoas que não têm tanto contato com a comunidade LGBT. Então, quando um dos pilares do seu conteúdo é você ser uma drag, porque, vamos ser honestos aqui, não acho que as pessoas assistiriam a Ismael se ela não tivesse montada. E aí, vamos ser pragmático, parte da graça da coisa é ver qual é o look, é ver como tá a maquiagem, e aí o tema, né, e aí as coisas acabam se
crescendo ali. Então, ser uma drag e ser uma pessoa LGBT chama muita atenção na hora de criar conteúdo. Então, o discurso dela de, pô, se eu fosse hétero eu seria muito maior, não me desce. Eu sei que esse discurso tem alguma validade. Porque pode ser ou não pode ser. Mas eu não quero trabalhar no pode ser ou não pode ser. Eu quero trabalhar com o que eu tô vendo agora e eu tô falando sobre o que tá observável pra mim agora. De modo geral, tem a questão da Alexia, que a Suavemente falou no vídeo. E aí, assim, como eu tenho um contato mais próximo com a Alexia, a gente, né, é amigo. Não amigo no sentido de vou confidenciar segredos, todos os segredos da minha vida pra ela, mas todas as vezes que a gente conversou foi super de boa, foi super divertido. Eu sei que eu posso chegar e mandar pra ela uma mensagem no WhatsApp agora, sabe? Falando, oi Alexia, como que você tá, menina, né? Teve a questão do Rio Grande do Sul também, que ela foi afetada pelas chuvas, então eu não sei se eu colocaria a parte da Alexia nesse vídeo. Afinal de contas, sabe... Não sei se cabe, mas ao mesmo tempo eu tenho a hombridade, por assim dizer, de olhar e falar, não, eu sou razoavelmente próximo da Alexia, a minha visão tá afetada por isso. Porque eu vi o que ela perdeu, eu vi a dificuldade que ela passou, sabe? Eu vi as coisas que ela passou, os próprios estresses que ela tá no momento. Eu não sei se colocar a Alexia ali foi bom, mas de novo, eu tô próximo dela. Então pode ser que o meu julgamento não esteja 100%. Eu não conheço a Smail como pessoa, isso é importante dizer. Eu não conheço a Suavemente como pessoa. O que eu conheço... Eu gosto muito de alguns criadores de conteúdo, pra vocês entenderem onde eu quero ir. Eu gosto muito de alguns criadores de conteúdo. A maioria são gringos, mas do Brasil, eu gosto muito da Nerissa, que faz live na Twitch, faz live de Genshin, de Honkai, de LoL... Falando das skinzinhas, né? A antiga Queen Bee, a antiga Rafaela Laete, antiga, enfim, né? É Nerissa. Eu gosto muito do conteúdo da Nerissa, eu sou fã da Nerissa. Eu não sei quem ela é no dia a dia dela. Eu não sei quem a Nerissa é num ambiente privado. Sabe qual é? Assim como eu não sei quem é a Suavemente. A Suavemente é um dos meus canais preferidos do Brasil hoje. Eu não sei quem a Suavemente é quando a gente fecha a porta e conversa, tipo, eu e ela, e tomar um café. Eu não sei quem, sabe, quem são os criadores. Eu falei de quem eu gosto, assim. E até os que eu não gosto muito, tipo, eu não sou o maior fã do mundo do Digo. Porque eu não gosto muito da forma que ele leva o conteúdo. Eu nunca sentei e parei pra conversar com um Rodrigo. Sabe qual é? Eu nunca sentei e parei pra bater um papo com quem ele é na vida real. Eu nunca falei sobre, sabe... Eu nunca vi esse lado mais humano dele, porque eu nunca conversei com ele. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que lembrar que a arte do YouTube ela é uma arte de performance, ela é uma arte teatral. Se a Smail não tivesse montada, ninguém ia assistir, tá ligado? Se a Suavemente não tivesse com o tom cítrico dela, que eu gosto muito, ninguém ia assistir, tá ligado? A questão no fim do dia é entender que muito do que rola no YouTube acaba... O Ramsés mesmo. O Ramsés eu conversei um pouco no privado, mas nada fora da realidade, assim. Eu não sei quem ele é no dia a dia. Eu não sei o que ele pensa no dia a dia. Eu não sei o que ele faz no dia a dia. Sabe, de uma forma pessoal, de uma forma de amizade, sabe? Eu não sei, ué. Não sei mesmo. Então, me pega muito quando a gente entra numas de vou defender... produtor de conteúdo X cegamente, vou defender o produtor de conteúdo Y cegamente. A gente tem que entender que essas pessoas não só erram, e elas vão errar, e continuarão errando enquanto elas produzirem conteúdo. Porque a única forma de parar de errar é mastigando sua cartela de Zolpidem e morrendo. Sabe qual é? A gente só vai parar de fazer cagada, a gente só vai parar de fazer merda, e aí a gente varia as merdas, a gente não faz a mesma merda várias vezes, a gente tenta... né, dar um sabor diferente pro que a gente tá fazendo e tenta trazer tenta errar de formas distintas, né? Errar várias vezes do mesmo jeito não é saudável pra ninguém, não é bom pra ninguém. Eu olho pra essa situação e eu falo, pô, eu tô envolvido com a Alexia nesse sentido. Eu converso com ela, vira e mexe, a gente já conversou de algumas coisas mais pessoais, mas, tipo, sabe, tipo, de boa. Ela é uma amiga, sabe qual é? No sentido geral da coisa. Então eu não sei como eu olho e falo, o quanto do meu julgamento tá cego por isso? Quanto do meu julgamento não, sabe, tá
sei lá, pautado de alguma forma por isso, sabe? Porque eu conheço um pouco mais da Alexia, porque eu vi um pouco mais do que ela passou. Talvez se eu conhecesse a Ismael, minha opinião nesse vídeo fosse completamente distinta. Sabe qual é? Talvez se elas duas, a Suave e a Ismael, me conhecessem, elas olhem pra isso aqui que eu tô falando, que eu imagino que elas não vão ver no fim do dia, né? Mas pode ser que elas olhem pra isso que eu tô falando e falem, carai, chapou, hein, tio? E eu vou falar, ih, chapei? Por quê? Como assim? Tá ligado? Tentei cortar caminho ali, vocês viram que não deu certo. É isso, assim, eu não comprei o discurso da Ismael. Eu sou uma hora ela é maior, outra hora ela não é maior porque é LGBT, uma hora ela agradece, uma hora ela é militância, outra hora ela não, sabe, tipo, não me pegou. E eu acho que a Suave fez um levantamento de informação muito legal, botando a própria frase da Ismael contra a Ismael. Eu amo isso, eu amo esse plot twist. Essa coisa mais dramática, essa coisa mais teatral. Me pega profundamente, eu gosto. E aí, é isso, assim. É isso que tava na minha cabeça desses tempos. O Serjão Foguetes sinalizando pra uma galera complicada, indo em Brasil Paralelo. Depois falando que sim, que, tipo, ciência tá desvalorizada, que tá mesmo, né? Não tô falando que não esteja. E que o Brasil não gosta de ciência quando a gente exportava cientista. Talvez a gente não gosta do meio dele, e aí pode ser uma verdade, que o Brasil tenha quase nenhum interesse em perfuração de petróleo, né? O Brasil tá mais preocupado em perfuração de xereca, rapá. Não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Pode ser que realmente, sabe, tipo... E me parece real, tá? Não tô falando num tom de... não é isso não, né? Mas ele não tratar as outras coisas como ciência, falar com o Brasil Paralelo e ficar com esses papos de levar muito a sério uma postagem errada aí também, o bagulho de comunicação postando um bagulho tudo troncho, tudo errado, sabe? Tudo errado, tá todo mundo errado nessa história. E eu tô começando a ficar com as minhas orelhinhas em pé pro Sakane, né? Porque assim, quando ele tava no conteúdo de maromba, foda-se, conteúdo de maromba. O gordo vai emagrecer, foda-se. Qual é? Não era uma coisa que eu tava pensando muito na representação política do Sakane magrelo, sabe? Do Sakane bombado. Do cara que faz bench press com a terra. Eu não tava pensando nisso. Eu tava realmente, tipo, só vendo como uma saga de um gordo emagrecendo. E aí eu pego... E a situação da Ismael e da Yasmin, eu vejo que a Ismael tá cheia de incongruência na narrativa dela. Eu vejo que a Yasmin pegou nos pontos que pra mim ela tinha que pegar. Eu tô sentindo muita vibe da antiga Suavemente, que batia com uma luva de pelica, assim, ó, pá! E fazia coisa e não precisava sujar tanto. A gente tem que lembrar que a Yasmin, ela acaba tomando muito hate, porque ela é mulher. A gente tem que lembrar que a Ismael também vai tomar muito hate, porque ela é LGBT, né? Ela é uma drag, ela é um célebre de calcinha, como ela diz. Eu gostei muito do célebre de calcinha, perdão. E entender essas coisas é diferente da validade que essas coisas têm numa discussão, tá ligado? Não dá pra você ser o coitado e o vilão ao mesmo tempo. Existe um tom de cinza aí. Ninguém é o coitado, ninguém é o vilão, sabe? Não é assim que funciona. Então, de modo geral, esses foram os meus pensamentos de chuveiro. Então, são pensamentos que estão na minha cabeça e eu queria organizá-los de alguma forma e eu queria trazer como vídeo de alguma forma, mas eu não tava afim de escrever um roteiro gigante sobre isso, eu só queria falar. Eu espero ver você no próximo vídeo e até a próxima.